Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir. É muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que, assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, têm que ser criticados. Isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo o que a imprensa falou, né? O Mauro César desabafou após o Flamengo ser eliminado para o Bayern de Munique lá na Copa do Mundo de Clubes. O Mengão tentou, foi pra cima, tentou bater de frente, mas o Bayern bem melhor mesmo. Ficou evidente isso no jogo, um grande jogo. O Flamengo acho que pecou demais ali nos erros individuais. Poderia até ter segurado o Bayern, mas com aqueles erros, do jeito que aconteceu, certamente o torcedor fica muito triste pela maneira que aconteceu. Não pela eliminação, que já era algo imaginado, tendo em vista que o Bayern é bem mais forte que o Flamengo. Porém, perder tomando gols ali naquele vacilo da maneira que foi, pelo menos 3 dos 4 gols ali poderiam ter sido evitados com tranquilidade. Claro, isso deixa certamente o torcedor bastante chateado, e o Mauro César desabafou após o Mengão ser eliminado, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Dessa derrota do Flamengo e esse grande jogo do Bayern de Munique, Mauro. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. O que vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição, e aí o bom desempenho de times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Vou dizer uma coisa muito clara, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia, né? Claro, ele teve momentos da temporada que perdeu para o Mainz, né? Por exemplo, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado, em jornadas infelizes, jornadas ruins. Perdeu por 3-0 para o Feyenoord, porque nenhum time joga bem todas as partidas. E foi o que aconteceu. Nessa competição, fez um jogo não muito bom contra... O primeiro jogo nem conta. Contra o time lá da Nova Zelândia, o Auckland, não dá. Mas fez um jogo não muito bom contra o Boca, fez um jogo com reservas e perdeu para o Benfica, que dispensa até maiores comentários. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo, você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os 3 tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir. É muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que, assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, têm que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Estava calor aqui, está calor aqui. Mas, ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber uma bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né, para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e financiava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim, de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Como foi, por exemplo, no Fluminense e Manchester City, naquele Mundial que o Manchester City caiu de 4-0, né? E em outros jogos que já vimos também. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse de uma outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê?
e acontecer que é ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E como o Piperno falou do intercâmbio, é exatamente isso. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso. Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. O controle foi todo do time alemão, todo o tempo, é outro nível de futebol, e a gente tem que enfrentar essa realidade. E parar com essa bobagem de, porque não sei o quê, não é... Não. O Felipe Luiz definiu muito bem numa entrevista depois do jogo contra o Chelsea, se não falha a memória, o Los Angeles, o Chelsea, quando ele disse, existe uma elite do futebol europeu que é muito difícil competir, né? O Chelsea que o Flamengo derrotou não está hoje nessa elite, está um pouquinho abaixo. Mas o Bayern faz parte dessa elite. E a gente viu hoje como é. Jogando sério, jogando de uma outra maneira, diferente do que foi o jogo do Bayern contra o Boca, por exemplo, desse estádio, quando estava no modo preguiça, tomou até um empate, mas aí apertou um pouquinho e fez o gol. Hoje a gente viu o time jogando à vera. E aí realmente fica muito difícil competir. Nós, futebol sul-americano, estamos muito atrás. E não acho que seja só uma questão individual, não. Acho que é mais coletiva do que individual. O Flamengo tem bons jogadores, mas coletivamente o nível é muito mais alto. Muito mais alto. E é isso que a gente tem que questionar, cobrar dos treinadores, dos jogadores. Isso exige, gente, preparação. Também calendário melhor, claro, mas preparação, condição física. O atleta tem que ser dedicado, ele tem que estar voltado sim para a vida do corpo dele o tempo todo, para ter força física para jogar aqui em campo da maneira que é necessária, para ganhar os duelos físicos, para ter arrancada e velocidade das bolas que exigem isso, ter impulsão para ganhar uma jogada pelo alto. O atleta tem que ser, eles são muito bem remunerados, eles têm que trabalhar no talo. A vida deles tem que ser o futebol, senão não consegue jogar no alto nível. Não consegue. Acabou a era lá do cara que enchia a cara de madrugada e fazia o gol no domingo no clássico e isso virava folclore. Isso não existe mais. E os técnicos precisam evoluir, precisam buscar lições em jogos como esse. Então, o que vimos hoje aqui foi a diferença abissal que existe entre o futebol brasileiro, o sul-americano e o futebol de elite da Europa. Um time um pouco mais abaixo você consegue competir, mas com essas equipes assim do nível do Bayern, a não ser que ele tivesse uma jornada ruim. E pro azar do Flamengo hoje, o Bayern hoje estava no modo Bayern de Munique. O Piperno quer falar, né, que o Mauro citou... O Mauro... Boa noite. Aqui, Mauro, às vezes a gente brinca, né? Tira uma onda um do outro aqui e tal, mas os amigos aqui na mesa, mas você tocou num ponto que eu acho essencial, porque é o seguinte, às vezes, aqui no Brasil, se condiciona a análise do futebol às individualidades. Quem é melhor, o João, o José, o Mário, o Mané? Não é... É o cara a cara, Piperno. Exato, é o cara a cara. Esse maldito cara a cara, isso não é assim. Que eu falo sempre que não serve pra nada, mas é ótimo você falar isso. O cara a cara é só uma coisa lúdica, uma brincadeira. Isso. É uma bobagem o cara a cara, não se tira a conclusão por ali. Exato, o cara a cara, ele é bacana para, enfim, animar a discussão de bar. Porque, veja, se você pega o time do Flamengo e você pega o time da Inter de Milão e coloca, a camisa da Bélgica em um e da Holanda no outro, e manda os dois jogarem uma Copa do Mundo, então você está montando duas seleções que individualmente elas são mais ou menos equivalentes. Só que a Inter de Milão, ela joga toda semana contra o PSG, a Juventus, o Manchester United, o Ajax, o Bayern e tal. Então, é óbvio que... Exato. Então, o ritmo de competitividade vai ser muito maior. Então, o nível de exigência em cima desse time, para que ele vá até os seus últimos limites técnicos, táticos, para que o time melhore coletivamente, é outro. Então... É aí que está, muitas vezes, a grande diferença. A Inter de Milão, por exemplo, ela não tem, 4, 5 jogadores espetaculares, mas é um time que jogou 2 das 3 últimas finais de Champions. Por quê? Porque tem
alguns ótimos jogadores e coletivamente é um time muito forte. E joga contra time bom toda semana. Às vezes, 2 vezes em uma única semana. Então ela é obrigada a ter um outro repertório tático, inclusive, né? outras variações. Não é como aqui que o cara liga lá o piloto automático e toda semana a mesma coisa. O time não muda. E aí, o fato do time não mudar aqui, muitas vezes é elogiado, porque aí o carinha que está lá assistindo o jogo acha bonito o time jogar sempre... Ah, mas isso é o padrão. O time tem um padrão. Não! Time bom é o time que tem mais de um estilo. Esse é o time que vai ser grande. Se ele jogar toda vez do mesmo jeito, se o Joãozinho driblar toda vez para o mesmo lugar, ele vai ficar previsível. Esse o empobrecimento intelectual do jogo que fez com que o nosso futebol piorasse muito. Eu concordo plenamente, eu acho que é isso. E você usou um termo que eu acho que se encaixa muito bem, Piperno, que é a questão do empobrecimento intelectual. O jogo hoje exige nível intelectual mais alto dos técnicos e dos jogadores, dos dirigentes também, evidentemente, para entender as minúcias do jogo, para entender a importância da seriedade na carreira, de cuidar do corpo, sabe, de sempre estar voltado para o trabalho, para a profissão. Então, fica muito claro, assim, um jogo como o de hoje, que há uma diferença muito grande. Isso explica por que alguns atletas brasileiros vão para a Europa e voltam. Alguns porque não se adaptaram por outras razões, mas alguns também porque não se adaptaram ao nível de cobrança, de exigência de time. Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. Comentem abaixo, diz o que vocês pensam, né? Concordo bastante ali com o que o Mauro César falou, né? Ele comentou bastante sobre a diferença de qualidade do Flamengo pro Bayern, da dificuldade dos times brasileiros em relação aos europeus, né? Então foi um jogo bom do Flamengo, assim, em termos gerais, não passou vergonha, sabe? Foi um 4-2 onde o Flamengo poderia ter feito ali o terceiro, poderia não ter tomado pelo menos 2 gols desses 4 aí. Foi um vacilo gigantesco, mas fica o aprendizado. O Mengão certamente sai muito mais forte desse Mundial. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, cobrindo tudo sobre essa eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Até daqui a pouco. Valeu!